Amém. Pode sentar. Boa noite. Que bom, gente, estarmos juntos sempre. A igreja está meio dividida, só não entendi qual é a divisão certinha, né? Mas tem outra igreja, tem outro farol aqui hoje, né? Os irmãos deram uma revezada, alguns emendaram o feriado da semana para São João já e alguma coisa do tipo. Mas que bom que a gente está aqui, gente. Hoje é a nossa última reflexão da série Ego Transformado. E eu não sei se é Deus ou se é o diabo, mas ele tem tentado provar o nosso ego durante esses dias. E tem sido muito especial. Eu tenho sido muito feliz de ver aquilo que Deus tem falado com a nossa igreja, comigo e com você, através dessa reflexão. É uma série de 3 episódios, 3 reflexões, 3 mensagens. Você pode ir no Spotify ou no YouTube, lá tem as nossas outras reflexões. E nós podemos também mandar para você o material, refletir sobre isso depois. Mas o nosso último desafio hoje tem a ver com alcançarmos uma visão transformada do nosso eu. Como é que a gente faz isso? Se nós temos aprendido do apóstolo Paulo que não é um esforço humano, não é uma preocupação pessoal nossa, que é possível de ser alcançada, superada, considerando o tipo de eu, o tipo de pessoa que somos, pecadores, frágeis, homens e mulheres no mundo caído, quebrado, separado de Deus. Então, se não é a graça, se não é esse amor de Deus manifestado em Jesus, não existe outro caminho. Então, como é que a gente chega a esse ponto? Nessa série de reflexão, nós refletimos sobre 4 versículos. 4 versículos. E você pode ler repetidas vezes esses versículos, até que isso comece, o próprio Evangelho, o poder do Evangelho e do Espírito Santo comece a falar comigo e com você. Talvez ler esses versículos olhando no próprio espelho e talvez entendendo o que é que Deus está querendo falar comigo, com agora. E como é que Paulo alcançou esse lugar? Como é que Paulo chegou a esse ponto do autoesquecimento, gente? De esquecer de si mesmo, esquecer das suas próprias vontades e esquecer do seu orgulho próprio, né? A gente fala tanto sobre isso. Poxa, às vezes a gente tem que ter orgulho próprio, né? Dar as costas para alguém, se fazer de difícil, né, para uma determinada situação, valorizar o seu passe, né? Valorizar quem você é e talvez deixar algumas pessoas falando sozinha. A gente tem essa coisa, né? E como falar sobre isso nos nossas conexões, nos nossos encontros durante a semana, também tem sido especial. E poder observar quão orgulhosos, quão cheio de nós somos. Pessoas tão comprometidas com a nossa própria vontade. Paulo, como é que você fez isso? Como é que você chegou a esse lugar? Com certeza, ele mostra a maneira como isso aconteceu através do registro da sua carta aos Coríntios, explicando que aquele tipo de situação que a igreja em Corinto estava promovendo não tinha nada a ver com a sua vocação. E eu quero reler aqui com vocês, a 1 Coríntios 4:3, você pode acompanhar o texto, e ele diz o seguinte: mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. Eu não julgo nem a mim mesmo. Não é importante, não é tão relevante quanto vocês estão pensando. Ser julgado por vocês ou ser julgado por mim mesmo. Em outras palavras, Paulo ele não está dependendo do veredito, não está dependendo do feedback, ele não está necessitando da palavra de afirmação, de aceitação do que aquele povo, do que aquela igreja, do que aquela cidade estava querendo fazer ou promover para eles. Não dependia daquilo que ele achava sobre si mesmo. E em seguida ele afirma o seguinte: a minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou, de fato, inocente. Não prova. Quem me julga é o Senhor. E aqui é a palavra-chave. Não é o fato do apóstolo Paulo
ter a consciência limpa, pecado, santo, puro, sou inocente, eu sou o santo Paulo. Se você pensar em Jesus, vocês vão ver a mim. Não é isso que Paulo está dizendo. Estou dizendo que é o seguinte, não significa que eu sou inocente, mas é que eu estou mais assim. A minha preocupação, se houver, é que o Senhor sabe de fato quem eu sou. E é lindo, meus irmãos, perceber na caminhada, na jornada, qual é o nosso lugar, qual é a nossa posição. Alguns dos discípulos ficavam discutindo isso com Jesus. E aí, Jesus, quem vai sentar à sua direita? Quem vai estar nos melhores lugares? Quem de nós aqui? Um dizendo, só pode ser eu, né? Discípulo amado, preferido, predileto. Paulo, ele ensina assim, olha, a gente passou dessa fase da vida. Passamos, superamos isso, não estamos mais nesse ambiente. Embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso eu me justifico. Eu não preciso ficar dizendo, eu não preciso nem ficar me defendendo daquilo que alguém possa dizer, porque tem essa coisa também, né, gente? Se tem uma coisa que tira a nossa noite de sono, eu não sei, né, talvez só a minha, é a injustiça. O que é? A pessoa falar algo de si, falar algo da gente, poxa, mas eu não sou essa pessoa, eu não fiz isso. Acontecia desde pequenininho, né, gente? Quem cresceu com irmãos, que o irmão mais velho, ele coloca a culpa no mais novo, e que é tipo aqueles episódios do Chaves, e vai se justificar, vai estar de castigo, poxa, você fica sem chance de se defender, aquela vontade de esganar alguém, mas isso não acontece com ninguém aqui. Isso não acontece com ninguém, só comigo, é coisa do sul. E Paulo aqui, a palavra usada aqui para justifico, está relacionada a uma palavra traduzida para inocente. Olha, essa coisa da inocência não tem a ver. E Paulo, ele usa essa palavra em outros momentos. Ele não está querendo afirmar a sua inocência, se defender em nenhum outro momento. E a gente vê que o tipo de morte do apóstolo Paulo prova a dependência que de fato ele tinha do Senhor. O compromisso que ele tinha com a missão, sem nenhuma preocupação, no final da caminhada, chamar tudo aquilo, prisão, açoite, injustiça, de bom combate. Completei essa carreira, completei essa coisa, e esse desafio todo, e chamou de bom combate. Desde quando isso, né? Passa por uma situação difícil, poxa vida, como é boa. Hoje eu fiz uma oração contra a minha vontade pela manhã, minha filha não quis dormir, decidiu não dormir, falou, olha, eu não quero dormir de sábado para domingo, pai e mãe, e aí no café da manhã, a gente orando e agradecendo ao Senhor pela noite, mas meu sentimento não era exatamente de gratidão, né, era de desgosto mesmo, né, esse paradoxo, o apóstolo Paulo, ele tinha sua consciência limpa, e a gente precisa entender o que é consciência limpa para o cristão. O que é uma consciência limpa para nós? O que é essa paz para dormir? O que é essa shalom de Deus? Essa paz que é prometida em meio ao caos, em meio à guerra. O que é uma mente limpa? Um coração que tem a certeza de uma inocência que na verdade nós não temos. De onde brota isso? Sabe de uma coisa? A má notícia para nós é que estamos extremamente preocupados nessa coisa de ser livre, esse excesso de preocupação de não ser culpado, essa coisa de ser aprovado, de ser aceito. Então eu quero a todo tempo assim, sabe essa coisa, essa luta diária que a gente chama de mal, basta cada dia o seu próprio mal. Essa coisa que a gente chama de um leão por dia, eu não sei qual o animal que você gosta de usar, que é difícil para o seu dia, às vezes é a selva toda. O diabo está se levantando e a gente fica com essa ideia de todos os dias lutar por ser aceito, por ser aprovado, por ser perdoado, por ser livre.
por entrar nesse tribunal da vida, da sociedade, da cultura e dizer, poxa, eu preciso ser aceito, eu preciso entender sobre isso que está acontecendo, eu preciso estar numa condição de aceitação o tempo todo. E o que Paulo busca, o que todos buscamos, essa veredito, essa verdade, esse retorno, esse resultado definitivo que afirme que somos importantes e valiosos. Quem não gostaria disso? Alguém dizendo o nosso valor. Sabe aquela coisa assim, gente, de aniversário ou de festa de empresa? O cara vai ser promovido, né? Aí tem uma festinha, aí chega o patrão ou chega o amigo. Ou aquela coisa que infelizmente é dita só no velório. Que pessoa excepcional essa? Que pessoa excepcional. E a gente fica em busca disso. A gente gostaria disso acontecendo. Alguém, poxa, eu faço tanto tempo isso, gente. Eu estou nessa jornada há tanto tempo. Seria tão legal ser reconhecido por isso. A gente fica com essa coisa. Nesse mundo caído, veio com nós esse vazio, essa necessidade de ser recebido por alguém, por alguma coisa que não sabemos o que é. Buscamos esse veredito definitivo todos os dias, em todas as situações e pessoas ao nosso redor. Quem são as pessoas que você se relacionam, sabe? Às vezes a gente vai desenvolvendo algumas patologias ao longo da vida, da caminhada. A gente vai projetando o pai, a mãe, o irmão, querendo em algum lugar encontrar aquela coisa que não aconteceu, aquela expectativa frustrada. Todos os dias estamos sob julgamentos, todos os dias estamos esperando ser absolvidos, ser ovacionados. O Brasil ficou meio que na expectativa do cenário de Hollywood, dos atores famosos, o famoso personagem Jack Sparrow. Como é que é o nome do ator agora, gente? Estão ligados, Johnny Depp. Todo mundo esperando o que ia acontecer com ele, se ele ia ser absolvido, se não ia. Todo mundo, ela tem que pagar pelo que fez, por aquilo que ela fez ele passar. Todo mundo torcendo por isso. De alguma maneira, às vezes a gente fica, poxa, que legal. E podia ser eu em outra situação da vida. Podia ser eu sendo absolvido, podia ser eu triunfando, podia ser eu celebrando alguma vitória. Parece exagero, mas para alguns de nós, a baixa autoestima nos coloca em situações extremamente complexas, que é como correr na areia, é como alguém que está atolado numa lama, que não consegue levantar, não consegue se movimentar como gostaria. É como num sonho, gente. Se você já sonhou correndo de alguma coisa e não sai do lugar, e que você grita e ninguém te ouve. A vida parece muito injusta, mas você notou que Paulo, ele afirma não se preocupar. Como que os coríntios pensam, como que os coríntios estavam pensando a respeito dele, e que não estava minimamente preocupado com uma cultura, uma sociedade, uma igreja, um povo, que estava dizendo assim, Paulo, você é o cara, você é muito bom, Paulo, eu tenho orgulho de dizer que fui discipulado por você. Que privilégio. Eu vou pegar, Paulo, essa carta que você escreveu aqui, você está dando bronca na gente, mas só o fato de ter recebido uma carta sua, eu preciso postar. Eu vou marcar você e vai ficar todo mundo sabendo que a gente está junto nessa. Paulo, né, gente? Que privilégio levar uma bronca de Paulo. Paulo, não estou preocupado, meus amigos. No meu entendimento, Paulo, obviamente, usando de metáfora, e com isso afirma que o problema da autoestima, seja ela alta ou seja baixa, é de que todos os dias voltamos ao tribunal. Você já viu uma pessoa com uma autoestima, essa coisa elevada, gente? Dá até tristeza, né? Se você não estiver muito bem equilibrado na vida, você fala, meu Deus, é muito difícil ficar perto de um coach, né, gente?
Um coach é um deus. Esse cara não tem problema, tudo dá certo na vida desse cara. Ele tem a fórmula do sucesso, gente. Se não falou com um coach ainda, você está perdendo. Uau! Nossa, como ele malha, ele tem uma família linda, ele tem dinheiro, tudo dá certo para esse cara. Então, aquela coisa levada por outro lado é a pessoa lá embaixo. Nossa, gente, saiu o sol hoje, que triste, que calor. Começou a chover, meu Deus, que depressão. Saiu chuva, tudo é muito triste, está tudo muito errado. E é interessante, se você já, por exemplo, passou por uma situação que você diz assim, é só na minha vez que dá problema no caixa. Já aconteceu isso com alguém? É só na minha vez que a caixa vai no banheiro. É só na minha vez que cai energia. Porque a autoestima faz a gente pensar que o mundo conspira contra a gente. Existe. É muito duro essa vida. É muito duro. Dia a dia nos vemos sob julgamento. Julgamento. O tempo todo, como de fato numa selva, correndo de um lado para outro, tentando sobreviver, tentando ser aceito, tentando superar essas crises, essas dores. E é assim que funciona a nossa identidade. Em um tribunal temos a acusação e temos a defesa, e o tempo todo estamos se defendendo ou acusando, defendendo ou acusando. Estamos numa condição de luta. De luta. Eu preciso vencer, eu preciso superar, dia após dia. Nos vemos nessa condição de julgamento. E tudo que fazemos serve de prova para acusação ou para defesa. Isso é sutil, meus amigos. Qual é a vida? Qual é a sua vida? No que é que você está inserido? No seu trabalho, aí, o ambiente que você está inserido de trabalho. Nós vivemos num sistema, numa cultura que nos coloca nessa direção. Então a gente vai conversar com um amigo, dependendo do que a gente está fazendo, a gente guarda a mensagem do WhatsApp, a gente tira print das conversas, a gente salva coisas para se comparar, né? A gente começa a anotar, a gente começa a se afastar, se aproximar de pessoas. Essa relação comum, da vida ordinária, as pautas que nós nos envolvemos na vida, ou contra, ou a favor, entramos numa batalha. O tempo todo dessa vida cansada e sem novidade debaixo do sol. Nada de novo, enfado, cansaço. Alguém já disse isso. Nessa defesa de si mesmo. Em alguns dias sentimos que estamos vencendo o julgamento, em outros que estamos sendo derrotados, perdendo. No entanto, Paulo conta que descobriu o segredo. Entrou o Paulo coach e diz, agora eu tenho um segredo. Eu preciso contar algo para vocês, meus amigos. Eu não estou preocupado. O julgamento está encerrado, meus amigos. Preciso contar para vocês, igreja de Corinto. Essa preocupação que vocês têm, para nós que estamos em Cristo, foi superada. Nós passamos por essa fase. Nós saímos desse caminho e entramos num outro. Nós vivemos uma nova vida em Cristo. Não precisa, inserido neste mundo, neste tempo, nesta era, com esses ídolos, estar submisso a Ele, porque o nosso relacionamento com Deus, ele foi restaurado em Jesus, e a perspectiva sua sobre a vida, sobre as relações, não são mais as mesmas. Agora, meus irmãos, essa sua necessidade ou de aprovar, ou de ser aprovado, de reprovar, ou de ser reprovado, não tem mais a ver conosco. Paulo, ele está sempre alertando a igreja e dizendo coisas do tipo, vocês estão preocupados por um julgamento que já saiu a sentença. Vocês estão preocupados com uma luta que não é nossa. Não é com sangue, não é com espada. Essa coisa é de potestades. E nesse ambiente, meus amigos, nós somos leigos. E é o seguinte, meus irmãos, nesse ambiente, o inimigo também já foi derrotado. Paulo, a todo tempo, ele está nos colocando no chão, com os pés no chão e alinhando o nosso coração.
alinhando a nossa mente com o propósito da nossa criação. E colocando o homem e mulher, a criação humana, no seu lugar. E reafirmando a posição de Deus na história. De Deus como o centro da nossa história, como o autor da vida, como aquele que é poderoso para triunfar sobre, inclusive, essa nossa necessidade. A boa notícia é que a sentença já saiu, meus amigos, e nós fomos justificados. Você acredita nisso? Você crê nisso, meus irmãos? Justificados. Precisamos nos lembrar disso todos os dias, porque a nossa outra necessidade de sentar no banco dos réus, de sentar no lugar do juiz, ela entra em voga todos os dias. Todos os dias. Nós, normalmente, sabemos de cara quem vai para o céu e quem não vai para o céu. A gente não é bom nisso? Oh, que pena, rapaz, morreu. Poxa vida, foi para o inferno, né? Vocês já viram isso? Alguém já fez isso na vida? Graças a Deus foi para o céu. A gente é muito bom em decidir essas coisas. Muito bom. É muito bom em olhar para a pessoa e dizer, que vida que essa pessoa vive, que vida. Mas, meus amigos, esse não é o nosso lugar. O nosso lugar é de pessoas justificadas. É de irmãos e irmãs em Cristo, que foram justificados, tiveram seus pecados perdoados, e não porque éramos, ou porque somos bons no que fazemos, aceito no que fazemos. Não existe condição para isso, meus irmãos. Se resta alguma coisa para a gente, é aceitar a nossa condição de pecador e de justificados e manter os nossos olhos, a nossa vida focada na nossa missão, de anunciar o Evangelho, de viver o Evangelho. Como isso aconteceu? Paulo explica de maneira simples. Ele sabe que ninguém poderá justificá-lo. A melhor pessoa, o melhor amigo, o melhor juiz, o melhor testemunho, ninguém poderá fazer isso por ele. Ninguém. Ele sabe que nem mesmo ele poderá se inocentar. E o que ele afirma então? Ele afirma que é o Senhor quem julga. É o Senhor. Nós precisamos adotar essa consciência. Precisamos nos apropriar disso nos dias bons e nos dias difíceis. Porque nos dias bons nós somos um bom juiz. Somos bons juízes. No dia difícil, nós estamos numa posição bastante difícil. E precisamos lembrar que esse ambiente de julgamento não existe para essa fase da sua vida. Se você está em Cristo, meu irmão e minha irmã, vivemos em Cristo e de acordo com isso. E não como alguém que se apropria de uma narrativa, ocupa essa narrativa, diz eu faço parte disso no discurso, mas vive uma outra vida. Vive uma outra vida. Talvez a dificuldade nossa de anunciar o Evangelho para os nossos amigos que não têm um encontro com Cristo. Por isso, talvez os nossos desafios de ser igrejas que transformem de fato realidades, porque queremos ocupar lugares com uma consciência que não fomos chamados. Você já notou que é somente no Evangelho de Jesus Cristo que a verdade, que o veredito é dado antes de desempenharmos as nossas ações? Porque aquilo que recebemos do Senhor, meus irmãos, não pode ser pago. Aquilo que recebemos do Senhor não tem a ver com a nossa capacidade, com a nossa quantidade de coisas, esse amontoado de obras, de boas coisas que fazemos. No Senhor a coisa é o contrário. No Senhor eu faço porque eu recebi. Eu não faço para receber, eu vivo uma vida de gratidão, eu vivo uma vida em resposta, porque eu fui alcançado, eu fui justificado, glória a Deus por isso. E é somente no Evangelho, e talvez essa é uma boa maneira de alinharmos o nosso coração com o Evangelho. É se a vida que
essa prática nossa está relacionada com algum tipo de aceitação. Senhor, aprova isso aqui, Pai. Aceita isso aqui, Deus. Olha como eu sou esforçado, olha como eu sou bom, olha quanto tempo, Senhor, eu estou nisso. Então é a quantidade de bondade, a quantidade de tempo, a quantidade de coisas que eu dou, é sempre as coisas que eu estou oferecendo e que não podem ser contadas, porque aquilo que Ele fez por nós não pode ser comprado. Mas agimos de formas diárias, como se isso não tivesse acontecido de fato. Como é difícil para nós. O ateísmo pode dizer que a sua autoimagem advém de você ser uma pessoa certinha. A sua autoimagem é a construção de um bom cidadão que você é. Você é uma pessoa socialmente engajada, estudiosa, é uma pessoa correta, e um dia você espera receber o veredito sobre isso, ser reconhecido, o seu bom desempenho te leva a ser aceito. Também, para o budista, o bom desempenho conduz a esse ambiente, a esse lugar. Para o muçulmano, o bom desempenho também leva a isso. Isso significa que todo dia você se vê no tribunal e todo dia você está sob julgamento. Para qualquer um desses ambientes. Todos os dias você está na expectativa de ser julgado. Meus irmãos, a espera do julgamento final, a expectativa que nós temos de um fim, que para o cristão é um início, é sobre algo que já foi feito. Primeiro porque Jesus ele não está disputando poder com o inferno, com o diabo. Ele não está fazendo isso. O nosso papel é de anunciar para que as pessoas se rendam sobre uma mensagem, sobre algo que foi feito, não sobre algo que está a fazer. Aquilo que vai acontecer no final, já aconteceu com morte e ressurreição de Jesus. E será a consumação de algo que já aconteceu. A nossa vida é uma vida de aceitação daquilo que já foi feito por nós. Já foi feito. Então é uma vida de gratidão, enquanto esperamos e almejamos aquele grande dia, grande dia. O apóstolo Paulo está dizendo que no cristianismo, o veredito é que leva a pessoa ao desempenho. Aquilo que eu recebi do Senhor, e aí a gente costuma falar no farol, não que sejamos isso, tudo, mas procuramos lembrar que aquilo que fazemos é para a glória de Deus, que esse é o fim último do homem, e abençoar pessoas. E isso envolve muitas coisas. Então eu procuro fazer isso com excelência, porque em primeiro lugar eu estou glorificando a Deus. Eu preciso fazer o meu melhor nisso, porque eu estou glorificando a Deus. E as pessoas estão sendo abençoadas. Abençoadas. E aí, meus irmãos, o nosso coração é transformado, porque quando a coisa dá toda errada, a coisa vira de ponta cabeça, o meu coração é alinhado com esses princípios. E não assim, poxa vida, o que vão pensar da gente? A gente fica preocupado com isso. O que vão pensar? E agora, o que vai ser da gente? Aquela coisa não saiu daquele jeito. Eu vou até falar mal dos nossos parlédios aqui, que o inimigo possuiu eles hoje, e a gente ficou o tempo todo no ensaio, nessa coisa. Vamos resolver esse negócio, a nossa fumaça aqui, levantar. Mas esse coração, meus irmãos, nosso, precisa passar por um outro caminho. Se desviar desse lugar. E o que é que importa, Senhor? A gente precisa alinhar o nosso coração o tempo todo com o fato de que no cristianismo eu não estou fazendo a coisa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, meus irmãos, porque eu vou ser aceito, vou ser aprovado, mas é porque eu fui, e glória a Deus pela vida que eu estou vivendo. Eu lembro de um brother, amigo, o Fábio estava presente nesse dia, o Guilherme do Projeto Sola, tivemos o privilégio, quando ele não era famoso, né? Depois que ele veio no farol, a vida dele assim, ó.
Mas a gente arrumando as coisas assim, e ele falou, é muito sério, né, arrumando o cabo, porque assim, excelência, eles são muito focados, não conversam com ninguém quando estão arrumando as coisas, eles estão mesmo consagrando aquele tempo ali a Deus, então ficam muito concentrados, e conversando tudo, e ele falou uma palavra, e falou assim, olha, tem que fazer isso desse jeito, porque o que está em jogo é a glória de Deus, não é verdade isso? Foi isso que ele disse, eu falei, olha, às vezes a gente se esquece disso. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo do jeito que eu estou fazendo? É para glorificar a Deus ou porque eu estou querendo ser aprovado? Por quê? Para glorificar a Deus e o meu irmão ser abençoado ou porque eu quero receber alguma coisa de Deus e também ser aceito pelo meu irmão? Isso acontece fora da igreja, meus irmãos. Estou falando de igreja, mas e lá em casa, né? E lá em casa, está certo que a esposa fica feliz, o esposo fica feliz quando alguma coisa está acontecendo a seu favor, mas como isso muda a nossa perspectiva? Não é o desempenho que leva a esse veredito. No cristianismo, no momento em que cremos, Deus afirma: este é o meu filho amado em quem me agrado. Mateus, Evangelho de Mateus 3,17. Romanos 8,1 também diz que, portanto, agora já não há mais condenação alguma para aqueles que estão em Cristo e agimos como pessoas que estão sendo julgadas. Deus tenha misericórdia de nós. No cristianismo, assim que cremos, essa nossa vida torta é aperfeiçoada em Cristo, porque a nossa vida é torta mesmo, meus amigos. Nós cremos na depravação total, que não tem coisa boa para sair de nós mesmos, não. A gente pode se esforçar para parecer bonitinho, legal, bom, mas é melhor logo aceitarmos de que vamos falhar, e que aí o apóstolo Paulo ele pode falar coisas do tipo: sejam meus imitadores, sejam como eu, assim como eu sou de Cristo, porque eu vivo uma vida em Cristo, meus irmãos, e aí a gente pode dizer isso. Podemos afirmar com segurança, com tranquilidade, que não é arrogância. Olha, eu sou ruim mesmo, meus irmãos. Eu sou ruim mesmo, mas ó, me sigam. Façam como eu estou fazendo aqui, porque é o caminho, meus amigos. Jesus é a nossa esperança. Ele é a nossa única certeza. É o único caminho que a gente vai entrar e que a gente sabe para onde está indo. E tem firmeza nessa caminhada. Outro, se for por mim, não tem jeito. Paulo está dizendo isso. Mas em Cristo não há condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Em Cristo, meus irmãos. Às vezes nós estamos numa caricatura de Cristo. E não nesse Cristo. Não nesse Jesus. No cristianismo, assim que cremos, somos aperfeiçoados, ou seja, Deus pode nos dizer exatamente como disse a Cristo: tu és o meu filho amado, a quem me agrado, porque não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. É com Ele, meus irmãos, e esse meu relacionamento, esse regozijo que eu encontro nele, nos restaura, meus irmãos, nos aperfeiçoa, vai mostrando o quão ruim a gente é, quanta coisa precisa ser reparada, o quão nós precisamos desmembrar, desconstruir, quebrar essa coisa toda que fizemos de nós mesmos, para que essa imagem de Cristo a cada dia mais seja aperfeiçoada em nós. Porque essa vida que a gente vive, algumas coisas, poxa, esse menino é muito crente, pô, que mulher abençoada, mas tem coisas, meus irmãos, que parece que o inimigo também incorpora na gente. A gente é muito ruim, não é verdade isso? Tem coisa que a gente é muito ruim, tem coisa que a gente pensa, eu não acredito que eu fui capaz de fazer isso, eu não acredito que eu disse isso, eu não acredito que esse sentimento está saindo do meu coração. Por isso, em Jesus, eu encontro um outro caminho. O Evangelho molda essa perspectiva. Como dissemos, o veredito já foi anunciado. Você já tem a sentença, meu irmão. E agora, o meu desempenho, o nosso desempenho, as minhas ações se dão com base nesse veredito.
É com base nisso. Eu não vivo a vida com base em outra coisa a não ser aquilo que eu recebi do Senhor. E o nome disso é: você é pecador, perdoado. É com base nisso que construímos as nossas vidas. É com esse caminho, com essa rota, com essa perspectiva, que as outras coisas vão sendo alinhadas. Como Deus me ama e me aceita, não preciso fazer as coisas apenas para melhorar o meu currículo, não tenho de fazer as coisas para parecer bom. Eu faço pela alegria de realizar, porque eu estou completo no Senhor. Essa é a vida que somos chamados a viver. E aí Paulo chama isso de contentamento. Eu aprendi a me contentar com as coisas, a ter muito, a ter pouco, a não ter nada. Eu aprendi, meus irmãos, contentamento. Olha que vida preciosa, essa que somos chamados a viver. Ajudo as pessoas porque quero ajudar de fato, e não para me sentir bem, não para preencher o vazio, não para a nossa igreja ter visibilidade, não para desencargo de consciência, para pagar um pecado, né? Poxa, estou com uma vida muito legal, não, vou lá fazer umas coisas legais para ver se eu tiro um pouco esse fardo de mim. Vou viver alguma coisa, vou fazer alguma coisa boa. Esse humanismo, com todas as outras formas de identidade e com todos os outros distintivos ou comendas que nos premiamos, o que sempre ocorre é que esperamos o veredito do nosso desempenho, que provém do desempenho. Podemos nos sentir seguros ao nos rotularmos como uma boa pessoa, como uma pessoa correta, como uma pessoa religiosa, pessoas decentes, mas a coisa muda quando o nosso foco é esperar alguma coisa pela qual nós já recebemos. É dizer que somos algumas pessoas, é colecionar alguns rótulos, é o conjunto de coisas que as pessoas disseram para nós ao longo da vida. Poxa, eu sou essa coisa aí, as pessoas estão dizendo isso, né? Eu devo ser mesmo, devo ser essa boa pessoa. Então, por causa disso que as pessoas estão dizendo, eu vou agora por essa direção. E é o caminho inverso, é um outro caminho. Eu recebi algo do Senhor, e aquilo que eu recebi do Senhor, agora eu vou nessa direção com tranquilidade. É duas pessoas fazendo a mesma coisa com motivações diferentes. Caim e Abel, um foi lá, matou um animal, o outro foi lá, pegou os seus legumes, suas verduras, a macaxeira, aquela coisa maravilhosa, foi oferecer. O problema é que um era vegetariano, vegano, e o outro gostava de uma picanha assada. Esse era o problema deles. Motivação do coração. Motivação. Poxa, comparação. Meu irmão, dele foi aceito. Competição. Preciso terminar antes. Preciso fazer melhor. Colorido, florido, pimentão, brócolis. Quero ver Deus não aceitar esse negócio. Os melhores, iguarias. Aí o outro pegou um pedaço de carne. Pegou um animal. Não é justo isso. Não é justo. E digo mais, Deus, eu não tenho nada a ver com ele. Meu irmão, não sou o guarda-costa dele. Isso aí é contigo. Desempenho. Eu vou fazer uma boa coisa para que Deus receba. E não porque eu recebi do Senhor. O privilégio de poder me relacionar com Ele, de caminhar com Ele, de ser aceito por Ele. No cristianismo, todavia, o veredito nos garante uma vida plena, contente no Senhor. Acredite, aquilo que recebemos do Senhor nos garante uma vida de excelência. É diferente dessa promessa que estão fazendo por aí, meus amigos. Porque a gente tem até medo de falar sobre sucesso. A gente tem até medo de falar sobre desempenho. A gente tem receio de falar sobre se dar bem na vida. A gente tem medo. Tem medo porque
parece que isso pertence a um nicho, a uma bolha. Segundo, porque parece que o lugar de cristão é na vida difícil, é na dificuldade. E aí, tomado por essa consciência desse desempenho nessa cultura, a gente fica sujeito à aprovação e à reprovação de outras pessoas. E não essa vida que está descansada no Senhor. Como poderemos nos preocupar se formos desprezados? Por que ficar infelizes se formos rejeitados? Por que dar tanta atenção à imagem refletida no espelho? Por quê? E talvez assim me dirigir a você que nunca ouviu nenhuma dessas coisas. Talvez você deseje acreditar em tudo isso. Justificação. Eu já sou aceito. Primeiro eu fui rejeitado, depois eu fui aceito. Mas ouça o que eu quero lhe dizer. Algumas pessoas não entendem a diferença entre identidade cristã e os outros tipos de identidade. A conversa, meus amigos, sobre perspectiva, sobre cosmovisão, sobre as lentes que usamos para enxergar o mundo, é indispensável, extremamente importante e preocupante. Nós vivemos, meus irmãos, de fato como quem está em missão. Quem está em missão está em estado de alerta. Vive uma vida intencional, de fato, preocupado, se está alinhando o seu coração, se o seu coração está alinhado com o Evangelho, com a vida que fomos chamados a viver. Até algumas identidades se consideram cristãs, pensam que se comportam de modo correto, frequentam igrejas, esperam que um dia Deus o leve para o lar celestial, na expectativa do grande banquete. Porque se tem uma coisa que crente espera é chegar no céu para esse grande banquete. Comer aquele grande banquete, aquela maravilha, essa vida sem esse pesar todo. Mas eu posso garantir que a identidade cristã verdadeira, meus irmãos, opera de modo totalmente diferente das outras identidades. Talvez é por isso que a gente tenha diluído o Evangelho, a vida cristã, as outras coisas. Nessa nossa tentativa de fazer pontes, de ser luz do mundo, a gente dá uma diluída em algumas áreas da vida para poder ser aceito. Poxa, eu vou dar uma diluída para eu poder entrar ali. E meus irmãos, eu não estou dizendo sobre essa bolha que a gente vive, não. Que ela precisa mesmo ser quebrada. Mas essa negociação que a gente faz, que não tem a ver com o Evangelho, não tem a ver com o anúncio do Evangelho, tem a ver com ser aceito. Aceito por um outro lado, aceito por alguém, aceito por uma ideia. Essa nossa identidade cristã, ela transpassa esse caminho. O autoesquecimento nos retira do tribunal. É importante que ele cresça e eu diminua. Não é essa coisa que a gente criou de ficar dizendo assim, Senhor, muito legal a sua ideia, mas vamos fazer o seguinte, eu vou pegar 25% do que você disse, os outros 75% é por minha conta. Vamos negociar aqui, Deus. Até porque, Senhor, essas escrituras que diz que a forma de regra de vida e fé, não sei se é bem assim, porque é um livro muito antigo, né, Deus? Então, como pode ser palavra de Deus escrita por homens, falhos e pecadores? A gente fica negociando com Deus, como Deus pode ter dito isso aqui? E meus irmãos, normalmente isso provém de uma exegese rasa nossa do texto bíblico, uma leitura bastante superficial do texto bíblico, algo emprestando algumas chaves, ou para dizer alguma coisa para Deus, ou para receber alguma coisa de Deus. A gente dilui. Mas essa outra coisa, esse outro lugar, é que nos coloca num ambiente sem julgamento.
E nós estamos falando sobre a justificação, meus irmãos. Mas não nos isentando da nossa responsabilidade. Porque o fato de sermos, meus amigos, justificados, perdoados dos nossos pecados, leva a gente a uma vida responsável, a uma vida rendida ao Senhor, a uma vida de gratidão, a uma vida de temor. Tudo o que lhe digo é que nós temos que reviver o Evangelho cada vez que orarmos. Temos que revivê-lo toda vez e sempre que formos à igreja. Temos que reviver o Evangelho a todo instante e perguntar a nós mesmos por que estamos no tribunal. Ali não é mais o nosso lugar, o julgamento terminou. Da mesma forma que o apóstolo Paulo afirma, não me importa com o que vocês pensam, tampouco com aquilo que eu estou pensando, só me interessa aquilo que o Senhor pensa. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pare, meus irmãos, de se colocar no tribunal. Pare de colocar outras pessoas no tribunal. Nós somos alcançados pelo Evangelho. A boa nova é que o reino de Deus é chegado. Para refletir e praticar, você saberia explicar a alguém como o Evangelho pode e deve transformar o nosso senso de identidade? De que modo o seu senso de identidade foi transformado? Muito ou pouco? Como a Bíblia tem encorajado ou desafiado você? Ore sobre isso, meus irmãos. Deus já disse para você. Ele não vai dizer, Ele já disse. Ore pedindo que Deus lhe dê o necessário para desenvolver a humildade que vem do Evangelho e conquistar a liberdade resultante do autoesquecimento. Liberdade que vem do autoesquecimento. Autoesquecimento de si mesmo, dessa opinião do outro, que eu faço dela combustível para me tornar a pessoa que eu gostaria que as pessoas fizesse de mim, alguma coisa do tipo. De reformular a frase. As pessoas estão dizendo para você o que é que você tem que ser, e você está dizendo, ok, é isso mesmo, agora eu vou ser isso. É isso. Essa é a pessoa. E em Gálatas, para finalizar aqui, convidar você a orar comigo, 19 e 20, o apóstolo Paulo diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo ele pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meus irmãos, nós não podemos aceitar outra vida que não seja essa. Nós não podemos aceitar viver uma vida que prega isso, admite isso, mas vive como pessoas que morreram com Cristo, mas não ressuscitaram com Cristo. Pessoas que viu Cristo fazer tudo, diz, parabéns, que Deus maravilhoso esse que temos. E não se apropriar dessa vida. É viver uma vida pela fé no Filho de Deus. É essa vida que somos chamados a viver, essa nova vida. A vida que temos, porque aquela que tínhamos era uma de morte. Mas agora nós temos vida plena no Senhor. Amém por isso? Você pode ficar em pé? Te damos graças, Senhor, pela vida que temos em Ti. Te damos graças, Pai, porque esse veredito, essa sentença já foi dada. E fomos justificados pelo Senhor. O Senhor morreu no nosso lugar. A sentença é óbvia. Pecadores. Segundo o texto de Romanos, o salário disso, a recompensa por isso era a morte. Mas temos vida no Senhor, Pai. Glória a Deus pela vida que temos no Senhor.
Que o Espírito Santo, Pai, nos dê discernimento para viver essa nova vida. Que o Espírito Santo nos dê discernimento, Pai, para se apropriar dessa vida plena de contentamento, essa vida de autoesquecimento, Pai, essa vida onde a gente alinha essa nossa rotina, essa vida ordinária, essa vida do dia a dia, com essa alegria de glorificar ao Senhor, de viver em gratidão em resposta àquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, amém.